dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Ronald Simmons. Muito obrigada, Rose Dutra, por ter sugerido essa história. Se você que está assistindo gostaria de sugerir uma história, coloca nos comentários, mas saiba que, olha... coloca! Como sempre, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Eu faço isso por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. No vídeo de hoje eu vou mencionar abuso sexual, abuso infantil, morte de crianças e armas de fogo. Esse caso é bem pesado. Se você tem gatilho com alguma dessas coisas, por favor, tome cuidado. Ronald Gene Simmons nasceu no dia 15 de julho de 1940 em Chicago, Illinois, nos Estados Unidos. Quando ele tinha 3 anos de idade, seu pai, William, faleceu e a mãe dele, Loretta, logo se casou novamente com outro cara chamado William. Quando Ronald tinha 6 aninhos, a família se mudou para Little Rock, no Arkansas, e como o padrasto dele era militar, houveram muitas mudanças na infância dele. Aos 17 anos de idade, ele resolveu abandonar o colégio para entrar para a Marinha. Então, no geral, não teve nada de ruim na infância dele que eu pudesse encontrar. Normalmente, quando a gente fala dessas pessoas que mataram muita gente, a gente encontra os detalhes ruins sobre a infância da pessoa, né? Sobre o Ronald, não encontrei quase nada, além do fato do pai dele ter falecido quando ele tinha 3 anos. Mas também, às vezes, as pessoas só não observavam muito isso nele, né? Algumas pessoas não observam essas coisas nas crianças. Então, aos 17 anos, ele abandonou o colégio e resolveu entrar para a Marinha. Ele conseguiu entrar para a Marinha e foi enviado para Washington. Lá, ele conheceu uma moça chamada Rebecca Ulibarri, com 2 R's, Ulibarri, mais conhecida como Becky. Os dois começaram a namorar e resolveram se casar no dia 9 de julho de 1960, e então foram viver juntos no Novo México. O casal teve um total de 7 filhos: Ronald Jr., Loretta, Eddie, Marianne, Rebecca, William e Sheila. O Ronald, ele era um pai muito controlador, muito possessivo, agressivo. Os filhos dele tinham que obedecer tudo que ele falava, senão eles sofriam punições físicas terríveis, punições militares, punições, às vezes, ter que limpar a casa ou ter que fazer exercício físico ou coisas assim, mas também bater neles, né? Agressão física mesmo. Mas ele era realmente bem agressivo, raramente demonstrava algum afeto aos seus filhos. Esse era o tipo de pai que ele era. Em 63, o Ronald saiu da Marinha para entrar para a Força Aérea e a sua carreira militar durou pouco mais de 20 anos. Ele conseguiu muitas medalhas, ele era muito bom no seu trabalho e se aposentou da Força Aérea em novembro de 79 como sargento. Em abril de 81, uma investigação foi iniciada contra o Ronald. Diziam... alguém fez uma ligação anônima para a polícia, então uma investigação contra ele foi iniciada. Diziam que ele tinha tido relações sexuais com uma filha, que ele abusava sexualmente de uma das suas filhas e que ele havia engravidado ela. Era verdade. O nome dessa filha era Sheila e ele sim vinha abusando sexualmente dela e acabou engravidando a menina. E o nome do bebê que os dois tiveram juntos era Sylvia. Não se sabe se ele abusou sexualmente de alguma das outras meninas da família. Às vezes ele só tinha essa obsessão com a Sheila, mas Com medo de ser preso por abuso infantil, ele resolveu se mudar com toda a sua família para o estado do Arkansas, onde ele cresceu, né? E lá eles ficaram indo de cidade em cidade até resolver viver em uma fazenda. Não é bem uma fazenda, mas um lote de terra aberto no meio do nada, sabe? Na cidadezinha de Dover. A fazendinha ficou conhecida como Mockingbird Hill e era basicamente 2 trailers e uma casa sem eletricidade, sem água encanada, e eles moravam lá. Por privacidade, o Ronald construiu uma cerca bem alta em volta de todo o terreno, e era isso. Aos poucos, os seus filhos foram crescendo, né? Alguns deles se casaram, saíram de casa, mas alguns ainda viviam com ele e a esposa, principalmente os mais novos, né? Havia boatos de que a Becky planejava se divorciar do Ronald, deixá-lo, abandoná-lo, talvez, se fosse necessário, mas a gente já vai falar mais sobre isso. Para conseguir cuidar da família, ele trabalhou em diferentes lugares, mas o Ronald, ele sempre era demitido ou aconselhado a pedir demissão por causa do seu comportamento impróprio e avanços sexuais que ele fazia nas suas colegas de trabalho. Existem muitas
teorias, mas ninguém sabe exatamente o motivo do Ronald ter simplesmente decidido matar toda a sua família. Mas em dezembro de 87, ele simplesmente decidiu que ia matar toda a sua família e todo mundo que já havia irritado ele. Assim, acredita-se que, primeiramente, ele achava que seria preso pelo abuso sexual da Sheila, né, e também o abuso infantil, que ele batia muito em todos os seus filhos. Principalmente agora que esses filhos estavam livres no mundo, né, eles podiam simplesmente ir até uma delegacia e denunciá-lo. Também tem a história de que a Becky queria o divórcio, então dizem que ela chegou a escrever uma carta para um dos filhos, dizendo: eu não posso continuar aqui pro resto da vida, eu sou uma prisioneira, meus filhos também são. Ela queria ir embora, ela queria fugir. E o Ronald pode ter descoberto isso e decidiu matá-la pra impedi-la de ir embora. Dias antes desse plano ser feito, ele pediu que os seus filhos mais novos cavassem um buraco bem grande nos fundos do terreno. E disse que seria tipo um galpão ou alguma coisa assim, mas nunca explicou por que um buraco bem grande, sabe? Eles mandaram cavar um buraco bem grande e a criança fazia tudo que ele mandava, então cavaram um buraco. Ele convidou os outros filhos, né, os que não moravam na casa, pra visitá-lo nos dias próximos do Natal, né, porque já era Natal mesmo, eles iam aparecer, e planejou todo o assassinato mais ou menos cuidadosamente. Não vou dizer que foi assim perfeitamente planejado na cabeça dele, mas ele já imaginava o que ia fazer. No dia 22 de dezembro de 87, ele usou uma pistola calibre 22 para assassinar a sua esposa, Becky, de 46 anos, e o seu filho mais velho, o Ronald Jr., de 29 anos. Depois disso, ele estrangulou a sua neta, Bárbara, de 3 aninhos, e jogou os 3 corpos naquela cova nos fundos da casa. Ele então esperou que o resto da família chegasse, as crianças que estavam na escola. Ele disse para os filhos que tinha comprado presentes de Natal para eles e os matou um por um. Os levou para dentro de um lugar, não sei onde, e os matou um por um. Loretta, de 17 anos, foi a 4ª vítima. Ele a estrangulou e depois colocou sua cabeça embaixo d'água. Ele fez a mesma coisa com Ed, de 14 anos, Rebecca, de 8 anos e Marianne, de 11 anos. Eles também foram estrangulados, afogados e enterrados nos fundos do terreno. No dia 26 de dezembro, então 4 dias depois de enterrar esses primeiros membros da família, os outros filhos dele apareceram para um almoço de Natal. William e sua esposa Renata foram mortos a tiros, e o filhinho deles, de 1 ano e meio de idade, foi afogado. Depois disso, a Sheila chegou com o seu marido, Dennis. Os dois também foram mortos a tiros. O Ronald estrangulou a Sylvia, de 7 anos, a filha que ele teve com a Sheila, e o seu neto, Michael, também de 1 ano e meio de idade. No dia 26, ele não conseguiu enterrar esses corpos porque a cova já estava muito cheia. Então ele os enfileirou na sala, perto da árvore de Natal, e os cobriu com casacos e toalhas de mesa. Os 2 bebês foram enrolados em plástico e deixados nos carros dos seus respectivos pais. Então o Michael ficou no carro do Dennis e da Sylvia, e o outro bebê, que eu não anotei o nome, mas o outro bebê ficou no carro do William e da Renata. E depois o Ronald simplesmente dirigiu esses carros pro meio da estrada e deixou eles em lugares aleatórios, perto de casa, assim, mas em estradas aleatórias. Ainda no dia 26, ele foi num bar, bebeu, depois ele voltou pra casa e passou o dia seguinte todo bebendo também. Acredita-se que ele tava assim pensando no que ele ia fazer agora, né? Ele provavelmente queria se entregar pra polícia, ele acreditava que seria preso logo, mas ele queria aproveitar a situação, acredita-se, né? Tipo, a família dele, ele já tinha matado, e agora ele tava pensando em todas aquelas ideias de matar as pessoas que já tinham incomodado ele de alguma maneira, e já tinham desrespeitado ele de alguma maneira. Então, ele pegou a sua arma e foi pra cidade na manhã do dia 28 de dezembro de 87. Ele dirigiu até a cidade de Russellville e estacionou em frente a um escritório. Nesse escritório trabalhava uma mulher chamada Kathy Kendrick, por quem o Ronald teve uma quedinha há um tempo atrás. Mas ela rejeitou, ela não queria nada com ele. Então, nesse dia, ele entrou no escritório, atirou nela 4 vezes e fugiu. Infelizmente, a Kathy faleceu na hora. Depois disso, ele dirigiu até outra empresa onde ele também trabalhou, assassinou um homem chamado J.D. Chaffin e atirou em um cara chamado Rusty. O Rusty sobreviveu, o J.D. infelizmente não.
Ele então entrou em um mercadinho, onde ele também já havia trabalhado, e atirou em mais 2 pessoas, que sobreviveram. Por fim, ele foi a outro escritório onde já havia trabalhado, atirou em uma mulher e se sentou numa cadeira de escritório, esperando que eles chamassem a polícia. Tinha outras pessoas trabalhando lá naquele dia. Ele disse pra essas pessoas: não, eu só queria matar ela mesmo, vocês já podem chamar a polícia, eu já terminei por aqui. Pode falar pro pessoal aí que eu matei todo mundo, tô só esperando aqui, pode me levar. E foi isso, ele foi levado, ele entregou a sua arma, ele não lutou, ele foi levado. Confessou, relatou todos os seus crimes abertamente, em detalhes. E foi isso. Os policiais foram enviados para a casa da família, onde encontraram 12 corpos. E depois eles encontraram os 2 bebês, né, nos carros, no meio da estrada. O Ronald foi avaliado psicologicamente e foi considerado são e capaz de ir a julgamento. Como eu disse, ele fez tudo isso sabendo das consequências e só aproveitou que já ia ser preso e matou todo o resto do povo. Ronald Gene Simmons, eu acredito que é Simmons o nome dele, não Simons. Enfim, Ronald Gene Simmons foi julgado 2 vezes, sentenciado a 16 penas de morte, e na prisão ele teve que ser isolado dos outros prisioneiros porque todos eles o ameaçavam com frequência. Dizem que pode ser porque ele matou crianças e bebês e também abusou sexualmente da própria filha, mas também dizem que era porque ele recusava o apelo pela sua sentença. Ele podia apelar, ele podia ter um novo julgamento, mas ele não quis. E muitos prisioneiros, não gostavam disso nele, ameaçavam bater nele por causa disso. Não sei. Ok. Bom, o Ronald foi executado por injeção letal no dia 25 de junho de 1990. Ele tinha 50 anos de idade. E foi isso. Desculpa se esse vídeo ficou meio pra todo lado. Eu não sei o que aconteceu. Mas é isso, pessoal. Essa é a história de hoje. Como sempre, muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada se você deixou o seu like, se você deixou o seu comentário e se você se inscreveu no meu canal. As minhas redes sociais estão na descrição, assim como a minha caixa postal. Muito obrigada, Lee The Witch, Angélica Lanzini Xavier e Sandra Gonçalves por serem membros do meu canal. Se você que está assistindo gostaria de ser membro, é só clicar no botãozinho ali embaixo, onde você me apoia. É isso. Muito obrigada por assistir e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!